E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas sobre a tabela periódica e também continuando com a parte de propriedades periódicas. Essa vai ser a parte 2 das aulas de propriedades periódicas. Na primeira aula falamos um pouco mais sobre raio atômico e raio iônico, e nesta aula especificamente vamos comentar um pouco mais sobre energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, que são as outras propriedades periódicas aí que faltavam para completar esse assunto das principais propriedades periódicas. Querem aprender um pouco mais sobre esse assunto? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com a segunda parte da aula sobre propriedades periódicas. Na aula passada a gente comentou sobre as tendências entre raio atômico e raio iônico, que são duas das propriedades periódicas principais que a gente vai analisar, né? Na tabela periódica. E nesta aula a gente vai analisar então, começando pela energia de ionização, depois afinidade eletrônica e eletronegatividade. Começando então pela energia de ionização. A primeira coisa que a gente precisa entender para analisar essa propriedade periódica, que é a energia de ionização, é saber o que é a energia de ionização, né? Então, por definição, ó, a energia de ionização, ó, vamos salientar aqui, ó, é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo, no estado gasoso normalmente. Mas vamos enfatizar essa parte aqui. Energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Quando a gente vai analisar a energia necessária para retirar qualquer elétron de um determinado átomo, o que vocês acham se a gente for analisar da seguinte forma? Quanto mais esse elétron tiver, vamos supor que ele quer tirar o último elétron lá de algum átomo. E vamos analisar, se a gente comparar diferentes átomos, que o elétron está mais próximo ou mais distante do núcleo de um átomo. Qual que vocês acham que é mais difícil de ser retirado do átomo? Porque normalmente a energia de ionização é uma energia que o átomo precisa absorver para que você consiga quebrar essa interação entre o elétron e o núcleo. Ou seja, você consiga tirar esse elétron do átomo. Porque o elétron fica preso ao átomo por causa da interação dele com o núcleo. Vamos lá. O que vocês acham que é mais fácil retirar um elétron? Ou seja, você vai despender menos energia de um elétron que está mais distante do átomo, ou seja, com menor atração entre ele e o núcleo, ou de um elétron que está mais próximo do núcleo, o que faz com que a atração entre ele e o núcleo seja mais forte. Qual vocês acham que é mais fácil ser retirado? Ou seja, vai despender menos energia para retirar ele? Vocês concordam comigo que é o elétron que está mais distante. O mais distante é mais fácil de ser retirado. Justamente porque ele sofre uma atração do núcleo menor, então fica mais fácil de tirar ele. E quando a gente fala do ponto de vista energético, já que a gente está falando da energia de ionização, quanto mais distante do núcleo um elétron está, em outras palavras, quanto maior for o raio desse átomo, que vai fazer com que esse último elétron dele fique mais distante do núcleo, menor vai ser essa energia de ionização que vai ser necessária para fazer com que o elétron seja retirado do átomo. Ou seja, para ele virar um íon. Para um átomo virar um íon, que é para ele, por exemplo, perder esse elétron aí, a energia necessária vai ser maior quanto o elétron mais próximo tiver do núcleo. Quanto mais longe ele estiver, essa energia vai ser menor para tirar. Então é dessa forma que a gente vai analisar. Então quando ele fala aqui, ó, que dentro de uma mesma família ou período, ou seja, tanto faz se dentro do mesmo grupo, ou seja, da mesma coluna ou da mesma linha, quanto menor for o raio atômico, ou seja, quanto mais próximo os elétrons estiver do núcleo, que é quando o raio atômico é menor, né? Maior vai ser a energia para ionizar esse átomo. Ou seja, mais difícil vai ser tirar os elétrons desse átomo fornecendo energia. Que é uma questão até bem lógica, né? Porque os elétrons vão estar, quando o raio atômico é menor, os elétrons estão mais presos ao átomo. Por quê? Porque eles estão mais interagindo fortemente, vamos dizer assim, com o núcleo. Isso vai fazer com que você precise tirar o elétron fornecendo mais energia, o que faz com que aumente a energia de ionização. Essa é a ideia, então. Então, por exemplo, no caso do alumínio, para você conseguir, por exemplo, você tá pegando aqui um alumínio atômico, né?
você precisa fornecer aqui, ó, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui só para vocês terem uma ideia, 577 kJ, que é a unidade de energia, né, por mol de alumínio, para você retirar o primeiro elétron dele e fazer ele virar alumínio 1+. Ou seja, tira um elétron dele. Se você quiser retirar o segundo elétron dele, ou seja, esse alumínio 1+, perder mais um elétron, para ele virar alumínio 2+, ele já vai precisar absorver 1.816 kJ. Ó, já aumenta bem mais. Por quê? Porque conforme vai sobrando menos elétrons, o núcleo vai atraindo para mais próximo dele esses elétrons que vão sobrando. Então vai ficando cada vez mais difícil de tirar elétron desse átomo, conforme você vai tirando mais elétrons. Então, ó, se você quer tirar o terceiro elétron do alumínio, você já vai gastar 2.744,6 kJ por mol. E se você quiser tirar o quarto, aí já fica uma energia, tipo, já vai para 11.500 e pouco kJ por mol para você tirar o quarto elétron do alumínio. Então você percebe que essa energia de ionização, conforme você vai tirando mais elétrons, vai aumentando cada vez mais, né? Mas quando a gente analisa essa tendência aqui, normalmente a gente analisa para a primeira energia de ionização, ou seja, para retirar o primeiro elétron daquele átomo. Quanto que é a energia? Quanto maior for a energia, para retirar ele, maior a energia de ionização. Quanto menor for a energia, menor a energia de ionização. É essa a relação. Por que que ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima? Porque aqui é quando o raio atômico diminui. O raio atômico de qualquer átomo vai diminuir da esquerda para a direita, porque lembra que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda? Então é sinal que ele diminui ele aumenta ele aumenta da direita para a esquerda, então é sinal que ele diminui da esquerda para a direita, né? Se ele aumenta de um lado, ele diminui do outro. Então, como o raio atômico diminui conforme ele vai vindo mais para a direita da tabela periódica, tanto conforme ele vem para a direita superior da tabela periódica, então seja da esquerda para a direita ou de baixo para cima, você está fazendo com que o raio atômico desse átomo diminua. Moral da história, o que isso acarreta? Um aumento da energia de ionização, ou seja, mais energia você precisa fornecer para tirar elétron desse átomo que tem um número atômico cada vez maior. Beleza? É dessa forma que a gente vai normalmente analisar. Então, menor o raio atômico, mais aumenta a energia de ionização, porque mais preso o elétron vai ficar nesse átomo. Então, ele vai aumentar exatamente o contrário do aumento do raio atômico que a gente tinha visto. O raio atômico aumentava da direita para a esquerda e de cima para baixo. A energia de ionização é o contrário, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por quê? Porque diminui o raio atômico, favorece o aumento da energia de ionização. Por quê? Porque você precisa fornecer mais energia para tirar o elétron de quando um átomo é menorzinho, porque o elétron está mais preso ao núcleo dele. Beleza até aí? Então, basicamente, é dessa forma que vai ser relacionada essa primeira propriedade que a gente vai ver nesta aula. Agora vamos analisar a afinidade eletrônica. Então, ó, se a energia de ionização é a energia necessária para você retirar um elétron, ou seja, num caso como esse, o átomo vai ter que absorver uma certa energia para perder esse elétron, a afinidade eletrônica é o contrário. É uma quantidade de energia que é liberada, ou seja, ele vai perder. Opa, calma aí. Ó, é uma quantidade de energia que é liberada quando esse átomo recebe um elétron. Aí é o contrário. Enquanto na energia de ionização é a energia que você precisa, absorver, o que o átomo precisa absorver para poder perder um elétron, no caso da afinidade eletrônica, é quando, vamos dizer assim, quando um átomo recebe um elétron, quanto de energia ele libera? Essa é a questão. Então, um é para você retirar o elétron, o outro é quando ele recebe o elétron, que é a afinidade eletrônica. Ele tem afinidade por elétron, ele quer elétron. Ou seja, quando ele recebe um elétron, quanto que vai ser liberado de energia, ou seja, quanto ele vai perder de energia quando ele recebe esse elétron. Quanto mais ele perder energia quando ele recebe esse elétron, ou seja, mais ele se estabilizar quando recebe esse elétron, maior vai ser a afinidade eletrônica dele. Em geral, os ametais, lembra que eu falei, aqueles que estão mais para a direita da tabela periódica, eles gostam de virar ânion, não é? Então eles gostam de receber elétron. Normalmente todo átomo que gosta de virar ânion, que gosta de receber elétron, por isso que ele vira ânion,
vai ter uma afinidade eletrônica alta. Por quê? Porque ele gosta de elétron. Então ele quer receber o elétron, quando ele recebe e se estabiliza tanto ele que faz com que ele libere uma quantidade de energia enorme. Ou seja, ele diminui muito a energia e libera esse excesso para o meio externo, certo? Então é isso que a gente vai analisar. Então, ó, tá vendo aqui, ó, um átomo no estado gasoso, ele recebe um elétron, vira um ânion e libera uma certa quantidade de energia. E como que vai variar a afinidade eletrônica? Da mesma forma que a energia de ionização. A afinidade eletrônica aumenta quando o raio atômico diminui. Vocês concordam comigo que quanto menor, vamos dizer assim, o raio atômico desse átomo, mais o núcleo vai poder ter influência para o elétron que vai ser recebido e ele atrair esse elétron? Então, normalmente, quanto menor esse raio, mais energia ele vai liberar quando ele recebe o elétron, porque a atração entre o núcleo e esse elétron que ele está recebendo, quando o átomo é pequenininho, é enorme. Quando o átomo é grandão, o elétron vai entrar e a atração entre o núcleo e esse elétron que entrou para o átomo grandão é pequena, porque está longe. Lembrando que essa atração entre carga positiva e negativa, ela aumenta muito, assim, conforme a gente vai aproximando essas cargas. Então, com o elétron e o próton não é diferente. Quanto mais longe o elétron está do núcleo, ou seja, maior o átomo, menor a energia ele vai liberar quando esse elétron entrar. Ou seja, menos ele vai se estabilizar, ele vai liberar uma quantidade de energia menor. Quando o elétron entrar no átomo, só que próximo do núcleo, o que vai acontecer? Ele vai liberar uma quantidade de energia bem maior, porque a atração vai ser maior entre o elétron e o núcleo, para um átomo que é pequenininho. Ou seja, moral da história, a afinidade eletrônica aumenta quando o raio atômico diminui. Então, quando o átomo fica menorzinho. Ele vai atrair mais o elétron para a próxima. Ele quer o elétron com mais força, vamos dizer assim. Moral da história é da mesma forma da energia de ionização. Se, conforme o átomo é menor, é mais difícil você tirar um elétron dele, conforme o átomo é menor também, mais ele gosta de ganhar elétron. É isso, na realidade, que a gente vai analisar pela afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica e a energia de ionização ela vai ter essa mesma tendência de aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima, por motivos diferentes. Motivos, quando eu digo assim, uma vai receber elétron, a energia de ionização é quando ela vai perder elétron. Ou seja, a energia de ionização é quando ela precisa absorver uma certa quantidade de energia para liberar esse elétron. A afinidade eletrônica, quando ela recebe esse elétron, ela libera uma energia. Você percebe? Uma precisa absorver energia, a outra ela vai liberar energia quando recebe o elétron, que é o caso da afinidade eletrônica. Porém, elas aumentam da mesma forma, assim, né? Na mesma tendência, da esquerda para a direita e de baixo para cima, justamente porque em ambas o raio atômico diminui. E o raio atômico diminui e favorece tanto o aumento da energia de ionização quanto o aumento da afinidade eletrônica. Beleza? Ou seja, em outras palavras, normalmente os ametais, já que a gente estava comentando numa aula anterior sobre os metais e ametais, normalmente os ametais, eles têm alta afinidade eletrônica, eles querem elétron e têm alta energia de ionização. Eles não gostam de perder elétron, então perdem elétron com muita dificuldade, por isso que eles não viram cátion. Ou seja, os ametais têm alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica. E os metais? Aí é o contrário. Baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica. Então ele tem baixa afinidade por elétrons e também, por ele ter baixa energia de ionização, ele libera, ele perde elétron com facilidade. Por isso que ele vira cátion com facilidade, porque a energia de ionização dele é baixa. Então, pouca energia você precisa fornecer para poder tirar esse elétron. Por isso que ele vira cátion com facilidade os metais. Então, é dessa forma que a gente vai comparar. Então, lembrem-se que tanto a energia de ionização quanto a afinidade eletrônica é relacionada com fatores energéticos. Então, uma, quanto de energia precisa absorver para tirar o elétron, e a outra, quanto de energia vai ser liberada quando você recebe um elétron. Beleza? Quando você não, né? Quando o átomo recebe o elétron. E por fim, a gente vai analisar a última propriedade periódica das principais que são normalmente estudadas, que é o que a gente chama de eletronegatividade. Como que funciona essa propriedade? Normalmente, diferente da energia de ionização e da afinidade eletrônica, que são
relacionados com a energia que é absorvida ou liberada conforme se ganha ou se perde elétron, a eletronegatividade já vai ser relacionada mais com uma tendência, não necessariamente do ponto de vista energético. Tanto que você não vai ter uma unidade de energia por causa da eletronegatividade. Ou seja, quanto maior for a tendência de um átomo a atrair elétrons, ou seja, aproximar elétrons para próximo dele, maior vai ser a eletronegatividade. Então, nesse caso, no caso da eletronegatividade, não tem aquela coisa de perder ou ganhar elétrons, mas tem a questão de atrair elétrons para próximo dele. Então, normalmente, a eletronegatividade ela vai sempre estar relacionada a alguma quando o átomo está ligado com algum outro. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, vou colocar algum aqui só para vocês terem uma ideia. O H ele está ligado de alguma forma com o Cl, ou seja, o hidrogênio está ligado com o cloro. O que a gente vai analisar aqui? Essa ligação, depois vocês vão, quem quiser revisar essa parte, vai estar na parte de ligações covalentes, na parte de ligações químicas. Porém, eu só vou falar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer da eletronegatividade. Se eu for comparar a eletronegatividade do cloro e do hidrogênio, o cloro ele tem uma eletronegatividade bem maior que a do hidrogênio. O hidrogênio, na verdade, é o elemento que tem uma eletronegatividade menor possível. Ou seja, com quem o hidrogênio for se ligar, normalmente sempre ele vai sair perdendo no sentido de conseguir atrair os elétrons para próximo dele, porque ele, entre aspas, ele é o que tem eletronegatividade, ele é o mais fraquinho, não é o que tem eletronegatividade menor para atrair esses elétrons. O que vai acontecer então, num caso desses elétrons que estão sendo compartilhados entre esses átomos, o cloro vai ficar com esses elétrons muito mais próximo dele do que do hidrogênio. É como se ele ficasse mais tempo com esses elétrons próximo dele do que o hidrogênio. Por isso que nesses compostos, normalmente o cloro vai ficar com uma carga mais negativa parcial aqui em cima dele e o hidrogênio vai ficar com uma carga positiva mais em cima do hidrogênio. Por quê? Porque o cloro tem uma eletronegatividade maior que o hidrogênio, ou seja, ele atrai mais elétrons para próximo dele. Então você percebe que, diferente da energia de ionização e afinidade eletrônica, a eletronegatividade não necessariamente envolve perda ou ganho de elétron e uma energia associada a isso. A eletronegatividade analisa só a tendência de um átomo atrair elétrons. Só que essa tendência de ele atrair elétrons também vai aumentar da mesma forma que aumenta a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Da esquerda para a direita e de baixo para cima, da mesma forma. Todas as três. Por quê? Porque quanto menor o raio atômico de um átomo, mais tendência ele vai ter de atrair elétrons. Por quê? Porque o núcleo vai estar mais próximo desses elétrons. É o mesmo padrão que a gente vai usar. Então, vai aumentar dessa mesma forma a eletronegatividade. A grande diferença é que a eletronegatividade, normalmente a gente usa ela para saber quem vai atrair mais os elétrons quando o átomo está ligado com outros átomos. A outra é quando o átomo vai perder elétrons ou ganhar elétrons. Essa não, ele está ligado com outros átomos, a gente vai analisar a tendência desses átomos de atrair ou não esses elétrons para próximo dele, certo? Aí, como ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, normalmente é comum, principalmente por causa dos ametais e colocar o hidrogênio aqui junto, a gente saber meio que de cor assim uma fila de eletronegatividade que é comum, porque a eletronegatividade é uma propriedade que é bastante relacionada com os ametais, ou seja, que fazem ligação covalente, principalmente quando a gente for ver ligações químicas. Então, normalmente, é bom a gente saber essa fila aqui de eletronegatividade para os ametais. Então, quem é o elemento que tem a maior eletronegatividade de todas? É o flúor. Então ele é o que tem maior, que normalmente é o elemento que na tabela periódica vai estar normalmente aqui em cima. Por isso que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, o flúor que está mais aqui. Aí você poderia me perguntar, professor, por que não é aquele que está do lado do flúor aqui, ó? Porque toda essa família aqui, ela funciona de uma maneira diferente, que aqui são os gases nobres. Então os gases nobres é uma propriedade diferenciada, eles já estão estáveis, eles não querem elétron para próximo dele, nada, então por isso que eles não entram nessa conta. Então, no caso dessa tendência, vai até aqui onde está o flúor. Então, o flúor é o que tem a eletronegatividade maior de todas. Ao contrário do hidrogênio, que está mais para cá, né? Que tem a eletronegatividade menor de todas. Então, conforme a gente vai aproximando do canto direito e superior da tabela,
ou seja, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e faz com que, tipo, quanto mais tiver no canto direito superior, maior vai ser a eletronegatividade desse átomo. Ou seja, mais forte ele vai atrair elétrons para próximo dele. Certo? Então vai seguir normalmente essa ordem. Quando eu decorei, né, eu decorei como von Clobriskif. Ó, von Clobriskif. Então, se você decorar dessa forma, von Clobriskif, você vai mais ou menos saber por essa forma essa tendência. Por que é importante saber disso? Só para você saber dentro de uma ligação quem que vai ter uma carga negativa associada a ele maior do que o outro. Então, numa ligação como essa do HCl, eu sei que o cloro vai ter uma carga negativa maior do que a do hidrogênio. Por quê? Justamente porque o cloro tem uma eletronegatividade maior do que a do hidrogênio. Certo? Então, é dessa forma que normalmente a gente vai analisar a eletronegatividade. Normalmente, comparar átomos que estão se ligando um com o outro. E aí, normalmente, quem tiver eletronegatividade maior vai normalmente tender os elétrons ficar mais próximo dele do que o outro. Que vai acabar ficando com uma carga positiva parcial em cima dele maior, porque ele não tem força para atrair os elétrons. E claro, se você tiver uma ligação que átomos, por exemplo, não, vou dar um exemplo aqui com flúor, que eu acho que é mais fácil porque é ligação simples. Ó, flúor com flúor, eles vão se ligar aqui um com o outro, concorda que a eletronegatividade de flúor e flúor é igual? Então, nesse caso aqui, um caso como esse, não vai ter uma atração para lá ou para cá, porque os átomos que estão ligados um com o outro é igual, então nenhum vai ter uma tendência maior que o outro, nesse caso. É como então se, tipo, anulasse. É como se esses elétrons ficassem entre os dois realmente se dividindo, porque nenhum dos dois é mais forte, num caso, quando são os mesmos átomos. Agora, sempre que você comparar a ligação entre átomos diferentes, sempre algum vai ter eletronegatividade maior que o outro. O que tiver eletronegatividade maior, normalmente vai ter a tendência de atrair mais os elétrons para próximo dele. Beleza? Mesmo que esses átomos estejam compartilhando elétrons, os elétrons dos dois. Só que quem tem mais força vai manter os elétrons mais próximos dele do que o outro. Essa é a questão da eletronegatividade. Certo? Então, vai aumentar da mesma forma que aumenta também a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por quê? Porque é nessa forma que diminui o raio atômico. E quando diminui o raio atômico, aumenta a tendência de ele conseguir atrair elétron para o próximo dele. Certo? Então, basicamente, era isso que eu queria falar das propriedades periódicas. Com isso, a gente finaliza essas aulas tanto da tabela periódica quanto também das principais propriedades periódicas relacionadas, né, aos elementos da tabela. Espero que vocês tenham aprendido bastante, continuem estudando, continuem também acompanhando o canal, se inscrevam e até mais, pessoal. Tchau, tchau.